Muito bem, eu já quero conversar um pouco com o ouvinte, com o espectador, a respeito do destino desse canal, né. Já tem bastante tempo que eu quero me dedicar mais a este canal, ao Intelectus Podcast. Eu quero voltar a postar pelo menos 2 vídeos por semana, que era o que eu fazia no início, né, e eu parei de fazer porque, evidentemente, né, eu tive um filho, então passei a ter menos tempo, não dava para postar 2 vídeos por semana, passei a postar um só, né, e mesmo assim é bem difícil postar um vídeo por semana, né, mas venho cumprindo isso aí, né. Então tem bastante tempo que eu quero postar mais e me dedicar mais e fazer de fato o canal crescer, né, ter mais inscritos, ter mais visualizações por vídeo, fazer vídeos com mais qualidade, né, com um cenário melhor, com uma iluminação melhor. Eu já falei em vários vídeos anteriores, vários episódios, que eu não tenho um espaço muito adequado para poder fazer os vídeos, para poder gravar. Eu não posso gravar em qualquer momento do dia, qualquer hora que eu quiser, né, etc, etc, né. Então, eu já vinha com essa vontade há muito tempo, mas é aquela coisa, né, trabalho, né, um monte de coisa para fazer, então, nem tudo que a gente quer, a gente pode, né, a gente tem condição, né. Então ficava só, no desejo mesmo. E bom, por conta de algumas circunstâncias atuais da minha vida, que não cabe aqui detalhar, não é necessário, eu possivelmente terei, um pouco mais de tempo para poder me dedicar ao canal. Eu não sei quanto tempo vai durar esse período, tá? Mas pode ser que eu tenha algumas semanas a mais aí para poder me dedicar ao canal. Então qual é a minha ideia? É usar este período, que pode ser que eu venha a ter, né? Tá tudo um pouco incerto ainda, mas pode ser que eu venha a ter, para dar um boom no canal, né, para realmente modificar várias coisas e fazer com que esse canal comece a crescer bastante mesmo, e alcançar muitas pessoas, e a coisa comece a rodar de uma maneira mais veloz, né. Então, essa foi a ideia que eu tive. E tem várias coisas que eu quero fazer durante esse período, né, e iniciar, né, para ver se realmente a gente consegue impulsionar esse projeto, tá? Agora, claro, isso depende bastante de vocês. Isso depende bastante dos inscritos do canal, né? De quem consome o Intelectus Podcast e acredita nesse projeto e gosta do que a gente faz aqui, tá? Se não houver um apoio, realmente eu não vou conseguir. Esse período possível que eu terei um pouco mais de tempo, ele vai passar, e aí talvez até eu não tenha mais tempo nem mesmo para manter o canal, né. Dependendo do que acontecer daqui para frente, pode ser que eu não consiga mais postar um vídeo por semana, pode ser que eu não consiga mais postar um vídeo a cada 15 dias, e aí o canal vai morrer, né. Não vou excluir o canal, né, ele vai ficar por aí, mas ele vai ser um canal morto, né, ele vai ser um canal de pouquíssimas visualizações, que não vai ter crescimento, que vai ficar escondido no mar de vídeos do YouTube, né. Esse é o destino de qualquer canal que o seu produtor não tenha tempo de fazer vídeos recorrentemente, né. Salvo raríssimas exceções, como por exemplo o Thiago Braga, né, não sei se vocês conhecem, mas o Thiago Braga é um historiador, né, ele tem o canal Brasão de Armas, ele tem um outro canal também, esqueci o nome agora, mas é de história ilustrada, né, ele mesmo faz as animações, e ele é um cara que ele posta vídeo de um em um mês, às vezes fica 2 meses sem postar, né, mas quando ele posta é 1 milhão de visualizações, né, porque o cara é muito fera, né, as edições dele são muito boas, o conteúdo dele é muito bom, né. Ele tem um estúdio legalzinho, não sei se é um estúdio, mas enfim, tem um lugar legal ali pra gravar na casa dele, né. E é um cara muito assertivo, né, em todos os vídeos que ele faz, enfim, né. Tem uma série de coisas ali que faz com que ele tenha tanto sucesso, e mérito dele, né. Gosto muito também do Thiago Braga e daquilo que ele produz. Então, ele é uma exceção, né, ele pode se dar ao luxo de ficar um mês sem postar nada, que quando ele postar ele tem 1 milhão de visualizações, e o canal dele não para, né. Agora, na maioria dos casos, se você, né, fica muito tempo sem postar,
ou se você não tem uma recorrência, o seu canal morre, né? Ainda mais quando você tem um canal pequeno, como é o meu caso, né? Eu estou chegando a 4.000 inscritos. É um canal pequeno, né? Então, se eu não conseguir nesse período fazer com que haja muitas visualizações e com que eu possa de alguma forma ganhar um bom dinheiro, né, que me permita me dedicar mais a esse canal, a tendência é que eu acabe não conseguindo me dedicar nem mesmo o tanto que eu estou me dedicando hoje, né? E aí o canal vai morrer. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa, enfim, se sustentar e infelizmente o projeto de um canal ele acaba ficando em segundo plano, né? A não ser que ele nos ajude no sustento também, que aí a gente pode deixar outras coisas, a gente pode realinhar a nossa vida e se dedicar só ao canal, ou majoritariamente ao canal, enfim, algo do tipo, né? Então a minha ideia é essa, eu vou implementar aqui algumas coisas nesse período e eu preciso da ajuda de vocês para que a gente consiga um impulsionamento aqui, tá? Quais são as minhas ideias que eu tive? Nada revolucionário, tá? Mas são coisas que até o momento eu não tinha tempo de fazer e talvez eu consiga implementar a partir de agora. Primeira coisa, criação de um canal de cortes. Na verdade eu já criei, eu vou deixar o link na descrição, talvez no comentário fixado também. Eu vou pedir encarecidamente para que todos os que assistirem esse vídeo entrem no canal de cortes e se inscrevam no canal de cortes, tá? Eu vou começar a postar cortes lá, tanto de vídeos antigos quanto dos vídeos novos que eu começar a produzir. Lembrando que isso também gasta tempo, tá? Porque agora é um canal a mais para manter. Ah, mas é o mesmo conteúdo, Davi. Sim, mas eu tenho que pegar o vídeo que eu fiz e separar os melhores momentos, transformar em corte, fazer a ediçãozinha. Ah, pode não ser difícil, mas é mais uma edição para fazer, né? Então vamos dizer que eu tenho aí um vídeo e tenho que fazer, sei lá, 4 cortes desse vídeo, né? Então são 4 ediçõezinhas que eu tenho que fazer, elas são menores, mas são 4 ediçõezinhas, né? Tem que renderizar o vídeo, tem que ter uma demora para fazer isso e tal. Então tudo isso leva tempo, né? Você tem que, né, meio que reassistir o vídeo para poder, qual que é o melhor momento aqui para cortar, para poder fazer, enfim, né? Então é mais algo que dá um trabalhinho, né? Por isso que eu não tinha feito até agora, mas vamos lá, vou tentar. E aí eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e apareceu ali no feed de vocês o corte, assiste, curte, compartilha, enfim, né? A ideia também é que o canal de cortes ele atinja pessoas que não estão inscritas no canal, que não conhecem o canal, né? E são vídeos menores. Eu espero que apareça, né, em muitos feeds por aí, né, de quem não conhece o canal, a pessoa se interessa e vai ver o conteúdo original, né, inteiro, que é desse canal principal aqui no Intelectus, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Isso traz dinheiro? Diretamente não, mas traz inscrito, traz visualizações para os vídeos daqui, então é algo que ajuda, né? Porque quanto mais inscritos e visualizações, mais a gente consegue fazer algumas outras coisas que podem trazer dinheiro, né? Segunda coisa que eu pensei e eu pretendo implementar, ainda não está pronto, mas aí quando estiver pronto eu vou gravar um vídeo aqui, vou falar como é que funciona, é a questão do clube de membros, tá? Isso é uma coisa que algumas pessoas já me pediram para fazer, né? Tem um rapaz que sempre me pede, olha, eu acho que você deveria fazer um clube de membros, tal, né? E eu sempre dou a mesma resposta, né? Que é, olha, eu não tenho tempo para produzir um conteúdo específico para membros. E o bacana do clube de membros, né, é você, assim, olha, agora eu tenho um a mais, né? Eu tô pagando aqui e eu tenho algumas coisas exclusivas, alguns benefícios, né? Se eu não consigo dar benefício nenhum, como é que eu vou criar um clube de membros, né? Qual é o estímulo da pessoa em pagar um negócio mensalmente e ela não tem direito a nada, além daqueles que estão recebendo de graça, né? Então eu sempre relutei em relação a isso.
Como eu acredito que eu vou ter um pouco mais de tempo, pelo menos por algum período, né? Eu criando um clube de membros, pode ser que eu consiga dar aos membros algumas coisas, né? Como por exemplo, uma live quinzenal. Primeiramente quinzenal, eu não vou colocar semanal porque eu não sei ainda se eu vou conseguir manter, né? Mas de repente uma live de 15 em 15 dias. Pode ser que seja interessante, né? Pode ser que os membros achem legal, né? Aí nessa live a gente pode conversar assuntos livres, ou vamos falar sobre assunto específico, ou uma live de perguntas e respostas, enfim. Então a gente poderia fazer uma live específica para os membros. Mais para frente eu poderia pensar em, sei lá, de repente um clube do livro, né? Isso é uma coisa que gasta mais tempo ainda, né? Então eu teria que estar bem estruturado aqui no canal, com tempo para realmente gastar com o canal, e por isso eu tenho que estar ganhando dinheiro com isso, para que eu pudesse fazer um clube do livro. Aí poderia ser fechado, específico aí para membros, né? Enfim, a gente pode pensar em várias coisas ao longo do tempo, né? Eu pensei primeiramente na live, que é o mais fácil. Eu poderia implementar isso, se eu criasse o clube hoje, eu poderia implementar hoje. Daqui a 15 dias vai ter a primeira live, de 15 em 15 dias a gente vai ter uma live só para os membros. Isso eu poderia implementar sem problema. Agora veja, de início, eu realmente não tenho como oferecer muita coisa especial para os membros do canal. Eu não tenho como fazer isso, né? Isso é uma coisa que você vai conseguindo fazer na medida em que você realmente vai conseguindo tempo para se dedicar ao canal, o que significa que você vai ter que ter um retorno financeiro para que você possa fazer essa transição, né? Então o que eu diria olha, você ser membro do canal, mesmo que você não tenha muitos benefícios, ou talvez nenhum benefício, né, pelo menos você tem a alegria de estar ajudando, né, o canal que você gosta a se manter e a se dedicar um pouco mais àquela coisa, né? Então assim, poxa, eu gosto muito do Intelectus Podcast. Gostaria que ele se dedicasse mais, que ele crescesse mais e etc. Bom, se você for membro, você já ajuda nisso. Então você pode não ter nenhum benefício além do que as pessoas que estão consumindo de graça já têm. Mas você já ajuda o canal a se manter vivo. E aí, claro, na medida em que o canal cresce, né, na medida em que o dinheiro vem, aí você pode vir a receber benefícios específicos, porque vai ter mais tempo para fazer isso, certo? Então essa é uma segunda ideia que eu tive, eu ainda não implementei, eu estou analisando algumas questões, mas pretendo implementar. Tem algumas pessoas que elas já ajudam o canal recorrentemente, tá? E até com alguns com valores assim mais altos do que o que eu pretendo colocar ali no clube de membros, né? Essas pessoas, se eu realmente criar um clube de membros, eu estou pensando em pegar essas pessoas e colocá-las já sem elas precisarem, né, fazer esse pagamento mensal, porque elas já ajudaram bastante, né? E elas continuam ajudando recorrentemente. E porque o clube de membros ele tem uma coisa, ele tem um ponto negativo, né? O YouTube ele fica com 30% do que a pessoa paga, né? Então tem coisas boas, tem benefícios, você vai ficar com toda a estrutura, né? Quando você tem o clube de membros, né, você conta com toda a estrutura do YouTube, a pessoa pode fazer o pagamento no cartão, pelo próprio YouTube, enfim, tem um monte de coisa ali que é boa, mas o custo disso é 30% do que entra, que é bastante coisa, né? Então se a pessoa ela doa R$10, eu vou ficar com 7 só. R$3 vai ficar pro YouTube, né? Se você pensar em termos, eu vou pegar aqui, eu recebi 10 mil de clube de membros, né, nesse mês. Na verdade, 3 mil vai ficar pro YouTube, eu vou ficar apenas com 7 mil, né? Isso eu tô falando em valores brutos, né? Eu acho que ainda deve ter alguma coisa de imposto ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei se imposto tá incluído nesses 30%, enfim, ainda tem que estudar essa coisa melhor. Então assim, para quem já doa de maneira recorrente, se a pessoa passar a doar pelo clube de membros,
eu perco dinheiro, né? A própria pessoa perde, né, parte da sua doação para o próprio YouTube. Então, para essas pessoas, eu prefiro colocá-las como membros sem que elas precisem é, é, pagar, porque elas já têm feito recorrentemente pelo Pix, etc. E tal. Agora, para quem não faz recorrentemente, fazer pelo YouTube pode ser interessante, porque, se eu não me engano, você pode fazer por cartão parcelado. Eu acho que tem essa opção, eu tenho que estudar isso também. É um mecanismo de você não esquecer, né? Já passei o cartão, então beleza. Não vai ficar aquela coisa do tipo, esse mês eu não doei porque eu esqueci, né? Porque já passou no cartão, né? Acho que tem questão de boleto, mas aí eu acho que você vai receber também e-mail dizendo que tem que fazer mais um pagamento, enfim, né? Eu tô falando aqui, eu ainda não estudei isso profundamente, né? Até por isso eu não vou implementar agora, mas apenas, enfim, tô conversando com vocês, né? Aí tem o AdSense, né? Porque alguém pode perguntar, mas o seu canal já é monetizado, né? Que é o tal do AdSense. Sim, ele é monetizado, eu consegui monetizá-lo um pouquinho antes de fazer 1 ano de canal, né? O canal tá com mais de 2 anos. Mas assim, é muito pouquinho, tá, gente? Para vocês terem ideia, nesse 1 ano de monetização, eu consegui fazer R$ 1.000. Mais ou menos R$ 1.000, tá? Então não dá nem R$ 100 por mês, tá? Legal, um dinheirinho, tal, um cascalhinho, mas assim, né, ninguém sobrevive com R$ 100 por mês, né, gente? Vamos lá, né? O que R$ 100 compra hoje? Eu acho que R$ 100 compra as coisas básicas do mercado de 4 dias, de uma semana, né? De 4 dias, eu acho, de 3 dias, não sei. Olha, R$ 10 você não compra 2 litros de leite mais, né? Pelo menos aqui onde eu moro, o litro de leite está em torno de 6, 7 reais. Então você não compra mais 2 litros de leite com R$ 10, né? Então R$ 100 não compra muita coisa, né? Vai pegar ali 2 pacotes de feijão, 2 pacotes de arroz, sei lá, 4 litros de leite, já tá quase fechando R$ 100, enfim, né? Então tem o AdSense, mas não paga muito, claro, na medida em que eu crescer vai pagar mais, né? Pode ser que se eu crescer bastante, né, tenha um dinheiro ali que seja interessante para, enfim, para ajudar mesmo, assim, no sustento, né? Mas é pouco, né? Por enquanto tem sido pouco. Ok, falei do canal de membros, falei do clube de membros, né? O que mais que eu pensei? Bom, tem os meus livros, né? Eu tô vendo para poder fazer uma segunda edição do Adventismo e Reforma Protestante, tá? E aí isso já faz entrar um dinheirinho também. Tá num processo razoavelmente avançado, então eu acho que em pouco tempo eu consigo lançar a campanha para poder lançar essa segunda edição. Como é que eu faço, né? Eu peço para que as pessoas já paguem adiantado, aí eu pego esse dinheiro, levo para a gráfica, faço as publicações, né, a tiragem, né? E aí então vou entregando isso pelo correio, já com frete grátis, etc, né? Então tem isso, tem o Conselho de Ellen White sobre o Sola Escritura, que muita gente me pede para fazer o impresso, mas é o que eu sempre falo, é um livro que eu quero dividi-lo em volumes, porque ele é muito grande, são 600 e poucas páginas. Eu gostaria de dividi-lo em volumes e eu gostaria de, em cada volume, acrescentar algumas coisinhas, né, a mais, né? Então ele vai crescer, mas ele vai ser dividido, né? Então, por hora, eu ainda não consegui fechar esse projeto para poder realmente publicar, mas é uma possibilidade também de ganho de algum dinheirinho, alguma fonte de renda por meio do canal, porque eu vou fazer propaganda aqui, né? Para além desses 2 livros, eu estou escrevendo o livro sobre o Sola Escritura. Esse deve demorar ainda alguns meses, tem bastante coisa ali. A parte mais chata é a questão das referências, né? Porque eu vou escrevendo um monte de coisa, e assim, tem muita coisa que eu li e tal, e que eu sei de cabeça, e eu vou escrevendo e eu coloco ali a indicação ali que eu tenho que colocar uma referência ali, né? Ou que eu tenho que colocar uma citação, alguma coisa, né? Aí depois que você escreve, sei lá,
300, 400 páginas, 500 páginas, e você tem que fazer toda a revisão e colocar todas as referências, e isso é muito chato. É a parte mais chata que eu acho do livro, né? Inclusive tem coisas que às vezes a gente sabe, mas a gente não lembra mais a referência, né? Eu lembro que eu li isso aqui num livro, eu lembro que eu ouvi isso aqui num vídeo que era baseado num estudo tal, e aí você tem que ir lá e fazer a pesquisa e tal. É bem chato, né? Então deve demorar um pouco, né? Se eu conseguir mais tempo, né, para me dedicar ao canal, eu consigo também mais tempo para me dedicar, né, à escrita de um livro, né? Tudo meio que o mesmo pacote, né? Então isso também ajuda, né? Quando eu lançar, mais uma fontezinha de renda, né? Ajuda também a manter o canal. Além disso, o que mais? Eu tenho alguns projetos de coisas que eu quero fazer que também poderiam trazer dinheiro e que seriam muito boas para espalhar coisas importantes que eu falo nesse canal, tá? Então, por exemplo, eu tenho vontade de fazer um curso, de estruturar um curso, né, que tenha coisas como pregação expositiva, alguma coisa que ensine na prática como levar o Sola Escritura para as várias áreas da igreja local, tá? Tenho vontade de estruturar uma coisa bem legal nesse sentido, inclusive em parceria com outras pessoas, tá? Isso seria mais para frente, mas eu tenho vontade. E aí, claro, né, é algo que tem um custo, né, tem um valor, e por isso seria interessante que fosse um curso que a pessoa pudesse realmente comprar. Mas veja, a pessoa vai comprar, você está sendo um mercador da fé? Não, porque o dinheiro ele serve para ser reinvestido no canal, no sentido de que, olha, eu vou ser sustentado a partir desse dinheiro, o que faz com que eu consiga continuar a produzir conteúdo, que inclusive é conteúdo grátis, não é um conteúdo que você paga para assistir, né? O que eu recebo é doação, né? Então, quando você compra um curso desse, além de você ser beneficiado com cursos, você conseguir beneficiar a sua igreja local, você está ajudando um trabalho a continuar. É a mesma coisa que comprar um livro, né? Você vai lá na CPB e compra um livro, né? Você está ajudando o autor a continuar escrevendo mais livros, porque ele recebe esse dinheiro, ele consegue se sustentar, ele conseguindo sustentar, ele consegue usar o tempo dele para escrever mais livros, e aí todo mundo é beneficiado, né? Então não há nada de errado aí, não há nenhum problema, tá? Então tenho vontade de fazer um curso nesse sentido, o que seria muito bom, porque as pessoas comprando esse curso, implementando uma visão mais sola escritura nas igrejas locais, isso é saúde para as igrejas, né? Então isso é uma coisa muito boa, né? Não tô diferentemente de você ser um explorador de qualquer uma dessas igrejas aí neopentecostais, por exemplo, né? Ou de teologia da prosperidade, né? Onde os caras tomam o dinheiro das pessoas, né? Prometendo bênção, etc e tal. Não, no caso aqui eu estaria vendendo algo que pode ser implementado na igreja para que a igreja se torne mais bíblica, né? Para que a igreja se torne mais cristocêntrica, enfim. Então vai no extremo oposto, né? Então essa é uma possibilidade também, né? Imagina, né? Você compra um curso desse, consegue implementar na sua igreja, e passa a ter mais sermão expositivo, mais sermão bíblico, né? Uma igreja mais cristocêntrica, menos legalista, né? Mais, enfim. Nossa, isso é uma bênção, né? Enfim. Outra ideia minha é criar um guia de estudos, né? Desses guias de estudo bíblico, né, básico, que a pessoa aprende desde a Bíblia é a palavra de Deus, né? Existe um Deus, existe uma trindade, Jesus é o Salvador, aí aprende sobre a graça, então, os fundamentos da fé, né? A Igreja Adventista tem um monte desses estudos, né? A gente, né, dá esses estudos para as pessoas, né, interessadas. Obviamente tem também toda a doutrina adventista nesses guias de estudo, né? E aí a pessoa ao fim do estudo, se ela quiser entrar na igreja adventista, ela entra, né? E aí ela já tem todo o conhecimento necessário para entrar na igreja adventista. Então eu tenho vontade de fazer um guia de estudo desses, mas dentro daquilo que a gente
enfatiza nesse canal, né? A questão do sola scriptura, os 5 solas, né? Uma mentalidade fortemente bíblica, fortemente protestante, né? E dentro, claro, das doutrinas adventistas, né? Mas dentro de fato, né? E não como os tradicionalistas que, né, se fazem de piedosos, né? Se fazem de defensores da doutrina, mas na verdade eles estão defendendo apenas tradições, né? Então a ideia é fazer um guiazinho desses de estudo, sei lá, teria umas 50 páginas, 60, 70 páginas no máximo, né? E, né, vender esse guia de estudo também seria uma forma de manter esse canal, né, de eu conseguir me dedicar a esse canal prioritariamente ou até exclusivamente, né? E isso seria ótimo, porque as pessoas, vamos dizer que uma pessoa comprasse 5 desses estudos, 10 desses estudos, né? E ela vai dar esses estudos, passa a dar esses estudos aí para interessados e tal. As pessoas teriam um conhecimento melhor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem entrasse na igreja ia entrar com uma instrução melhor, né? Uma instrução mais sola escritura, né? Então é uma maneira também que eu pensei de angariar recursos e fazer esse canal crescer. Uma outra forma de conseguir recursos e ajudar também no crescimento é a questão dos afiliados, né? Então eu até recebi essa ideia de algumas pessoas que comentam, né? E, enfim, eu já conhecia essa questão antes, né? E estou pensando em realmente fazer, né? Então, me afiliar à Amazon, me afiliar a outras empresas, né? Que tem essa questão de afiliados, né? Para que eu tenha um link, né? E aí quando eu for falar de alguma coisa que, tô falando de um livro específico, né? Se interessou por esse livro, compra pelo meu link que eu recebo um percentual, né? Isso tem em um monte de canal, né? Muita gente faz isso, né? Então pensei em escolher aí algumas empresas, né? A Amazon com certeza seria uma delas, né? Para ser um afiliado, ter aí os links e estar sempre colocando os links aí para vocês comprarem pelos links no meu canal. Aí é mais uns pingadinhos de dinheiro que iriam entrar por aí, certo? Por fim, pessoal, uma outra coisa que eu tenho pensado há um tempo, né, e até porque várias pessoas me procuraram falando sobre isso, tá? Então não é uma ideia que partiu de mim, partiu de outras pessoas. É o seguinte, é eu criar uma campanha de arrecadação de recursos para que eu possa fazer o meu estúdio, o estúdio do Intelectus Podcast, tá? Eu comecei a fazer uma cotação a respeito disso, né? Um amigo meu inclusive falou: Davi, cota o preço que a gente vê se a gente consegue arrumar a gente para poder pagar esse negócio, né? Eu falei, beleza, eu vou fazer a cotação, né? E aí eu tô fazendo a cotação, eu acredito que vai dar algo em torno de 5 mil reais, tá? É caro, Davi, assim? É porque, assim, você tem que levantar, pelo menos aqui onde eu moro, você vai ter que levantar um cômodo novo. Aí você tem preço ali dos materiais para fazer a parede, materiais para fazer o teto, questão de fiação, eletricidade, depois pintura, né? Então tem toda essa questão, né? Eu estou cotando materiais que sejam bons para isolar os barulhos, né? Para que tenha um som bacana, né? Então tudo isso custa grana, né? Então eu acredito que vai ficar alguma coisa em torno de 5 mil reais. Veja, por que seria interessante fazer um estúdio? Primeiro porque eu poderia deixar um cenário melhor, né? Mais bonito, mais amigável, né? Um cenário maior para que eu pudesse me mexer direito, para que eu pudesse inclusive gesticular. Eu não consigo gesticular muito bem aqui, eu estou num cubículo, gente. É o cantinho do meu quarto com a minha esposa e o meu filho, o bebê, né? Então, pra lá tem cama, tem guarda-roupa, tem um monte de coisa, né? Eu tô no cantinho do cantinho, né? Inclusive, eu nem consigo arrumar isso aqui de uma outra maneira, né? Já tentei, mas essa aqui foi a melhor maneira que eu consegui achar, né? Não tem espaço direito para os livros, né? Eu precisava de uma estante maior, eu tenho livros em outro lugar da casa também. Então, seria interessante ter mais espaço, ter um ambiente melhor, inclusive... eu gravo aqui numa quina, eu não quero mais gravar numa quina, porque gravando numa quina é difícil de você fazer um chroma key, que você tem que colocar
aquele pano azul, né, atrás, ele tem que ficar retinho, ele tem que cobrir, né, a parede inteira, a iluminação tem que bater nesse pano azul ou verde de uma maneira uniforme. Eu não consigo arrumar isso aqui, né? Não dá. E aí sem aquilo você não consegue botar as imagens atrás, né? Que é algo que você faz no programa de computador. Fica ruim, né? Então eu precisaria de um lugar maior onde eu não precisasse gravar numa quina, né, entre duas paredes, né? Então tem esse ponto também, né? Fora isso, questão, né, de eu poder gravar no momento que eu quisesse, né? Hoje eu não posso gravar no momento que eu quero, porque, enfim, como eu falei, é um quarto com a minha esposa, com meu filho, enfim. À noite, por exemplo, é difícil de gravar, porque meu filho é um bebê, ele dorme cedo, né? Então acaba quebrando a rotina do sono dele se eu for gravar, porque ele não tem como ficar no quarto, né? Obviamente não vou poder gravar de madrugada e tal. Aí durante o dia, às vezes tem outras coisas que acabam atrapalhando. Enfim, você tendo um estúdio específico, aí você consegue, né, se organizar melhor. Então eu gostaria muito, preciso muito de um estúdio, né? E aí uma outra ideia, né, de tudo que eu pensei é em fazer essa campanha para ter esse estúdio, e aí com uma imagem melhor, com uma iluminação melhor, com tudo melhor, com certeza os vídeos também vão rodar mais, o que chama mais pessoas, o que aumenta o clube de membros, o que aumenta o AdSense e mais pessoas para poder colocar os links dos afiliados, enfim. Então isso movimenta o canal e também ajuda para que eu consiga ganhar mais dinheiro e, portanto, me dedicar mais a isso, ok? Então, basicamente, essas foram as ideias que eu tive, foi isso que eu pensei durante esse período. Eu preciso que vocês apoiem, né? E aí eu tô gravando esse vídeo, é um vídeo prévio, até para sentir um pouquinho de vocês, do meu público, dos meus inscritos, o engajamento nisso tudo que eu falei, né? O quanto que eu tenho apoio, né? O quanto que existe a vontade, o desejo de ajudar, né? Isso é importante, né? Porque aí, e até também para gerar uma certa expectativa, né? Enfim, para que vocês vão entendendo também o que é que eu estou fazendo, o que é que vem por aí, né? E vão apoiando e vão ajudando, etc e tal, né? Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, tá? Bom, eu acho que é isso, é um vídeo bem objetivo, né? Nem teve música, introdução, nada disso, né? Eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado essa conversa. Fiquem com Deus, meus queridos, e até o nosso próximo encontro.